Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos aprender a criar mensagens de alerta dinamicamente. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Na aula anterior, nós criamos esse exemplo aqui, onde a gente tem uma página e dentro dela a gente colocou as 4 mensagens de alerta que a gente vai ter nos nossos sistemas. Só que essas mensagens, a gente deixou elas fixas aqui na nossa página e hoje a gente vai aprender a criar elas dinamicamente. Aqui do lado, a gente tem o exemplo que a gente vai criar hoje. Então aqui eu coloquei 4 botões. Quando eu clico aqui no botão mensagem verde, ele aparece a mensagem verde. Quando eu clico aqui no botão mensagem vermelha, ele aparece então a mensagem vermelha, aqui a mensagem amarela e aqui a mensagem azul. Então é uma forma da gente fazer elas aparecerem de forma dinâmica, clicando no botão, chamando um método e esse método que vai fazer exibir a nossa mensagem. E é isso que a gente vai fazer no nosso exemplo. Voltando aqui para o Visual Studio Code, eu já estou com o projeto aberto, esse daqui que nós criamos na aula anterior. A gente tem aqui mensagem.html, aqui no corpo do arquivo a gente tem então aquelas 4 mensagens. E agora eu vou fazer igual está aqui no exemplo, eu vou adicionar 4 botões embaixo dessas mensagens. Então aqui eu tenho definida a div que representa a linha, onde tem as mensagens. Logo abaixo dessa div eu vou adicionar mais uma div. Essa div também vai representar uma linha, então eu coloco o class row. Lembrando que a gente está usando aquele sistema de grid que nós criamos nas aulas anteriores. E aqui então quando eu crio uma linha, eu tenho que dividir essa linha em colunas. Nesse exemplo aqui, eu tenho 4 botões. Cada um desses botões está ocupando o espaço de 3 colunas. Então eu vou criar uma div, onde vai ficar o primeiro botão, e ela vai ter a classe call-3, representando que ela vai ocupar o espaço de 3 colunas. E quando for uma tela pequena, aí eu coloco call-s, ela também vai ocupar o espaço de 3 colunas, então eu coloco -3. E é aqui dentro dela que eu vou inserir o botão. Esse botão vai ter o texto mensagem verde. Então aqui eu vou escrever mensagem verde. Vou copiar essa div aqui que ocupa 3 colunas e vou colar aqui embaixo. O segundo botão, mensagem azul. Vou copiar e colar novamente. Esse vai ser a mensagem amarela. E o último é a mensagem vermelha. Então vou colar mais uma vez para fazer a mensagem vermelha. Se eu voltar aqui no nosso exemplo e atualizar, perceba que ele já adicionou então os 4 botões, cada um aqui ocupando um determinado espaço de colunas. Agora quando eu clicar nesse botão mensagem verde, eu quero que ele exiba uma mensagem verde. Para isso, eu vou voltar aqui no código e eu vou criar uma div onde vão ficar todas as minhas mensagens. Então aqui antes dessa div que representa a linha, eu vou criar mais uma div, ela também vai ter a class row. E dentro dela eu vou colocar uma div que vai ocupar o espaço de 12 colunas. Então a class tem que ser call-12. Quando for uma tela pequena, vai ser 12 também. E é aqui dentro dessa div que a gente vai colocar as nossas mensagens dinâmicas. Para adicionar a mensagem, eu vou colocar aqui mais uma div. E nessa div eu vou colocar um ID. Eu vou chamar essa div de mensagens. Aí lá no JavaScript, a gente vai poder pegar essa div aqui, através do ID dela, e adicionar as mensagens aqui dentro dela de forma dinâmica. Agora que nós já temos definido o local onde as mensagens vão aparecer, eu posso vir aqui no JavaScript, eu vou criar uma nova função, então eu uso aqui o comando function, eu vou chamar ela de abrir mensagem. Por enquanto, eu não vou colocar parâmetros, mas daqui a pouco a gente vai precisar de alguns. E aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a referência dessa div aqui, porque é dentro dela que eu vou inserir as mensagens. Então, aqui no JavaScript, eu vou criar primeiro uma variável. Essa variável vai se chamar div mensagens. E dentro dessa variável, eu vou guardar a referência daquela div. Para pegar a referência dela, eu pego aqui o document.getElementById. E aqui entre parênteses, eu passo o ID daquele componente, que é esse ID aqui. Agora dentro dessa variável é como se eu tivesse colocado a minha div e eu posso fazer alterações nela. Eu quero inserir um texto dentro dela, que vai ser a mensagem. Para inserir esse texto, a gente coloca aqui então o nome dela, div mensagens, que é essa variável aqui, ponto inner HTML. Coloco igual
E aqui eu posso colocar um texto, pode ser um texto HTML, que ele vai inserir lá dentro desse meu elemento. Aqui eu vou só escrever mensagem teste, e a gente vai ver se vai aparecer. Só que para funcionar, eu preciso chamar esse método quando eu clico no botão. Então eu vou copiar ele, vou vir aqui no botão mensagem verde, e no evento onClick dele, eu vou chamar aquele método. Salvar. Agora eu vou vir aqui e atualizar. Quando eu clicar em mensagem verde, perceba que ele mostrou mensagem teste. Ou seja, ele chamou aquele método pegou a referência da div que estava aqui e inseriu dentro dela o texto mensagem teste, assim como a gente definiu aqui dentro dele. Agora a gente só precisa melhorar essa mensagem. A gente já conseguiu mostrar o texto, agora nós precisamos definir a classe que essa div vai ter. Assim como a gente definiu a classe para mensagem verde, para mensagem vermelha, para mensagem amarela e assim por diante. Olhando aqui no HTML, a gente percebe, por exemplo, que aqui na div, onde tem a mensagem verde, ela tem a div, aqui dentro tem o texto, e aqui ela definiu algumas classes, por exemplo, a classe mensagem e a classe mensagem verde. Então agora é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a classe e aplicar essa classe na div que contém as mensagens dinâmicas. Então eu vou voltar aqui no mensagem.js, vou pegar essa div mensagens e vou alterar o nome das classes que ela tem. Então eu coloco .class name. Ela vai ser igual, aí aqui eu coloco as classes que ela vai receber. Eu quero que ela receba a classe mensagem e a classe mensagem verde. Essas classes a gente definiu na aula anterior, elas definem a cor de fundo e algumas outras propriedades da mensagem. Agora, se eu voltar aqui e atualizar, eu vou clicar no botão mensagem verde e perceba que ele já apareceu ali o texto e também a classe foi aplicada nessa div, deixando ela com fundo verde e com as configurações da mensagem, assim como as outras que a gente criou na aula anterior. Olhando aqui no nosso exemplo, a gente percebe que ainda falta o botãozinho de fechar aqui no final. Então agora é isso que a gente vai inserir. O botão de fechar é igual para todas as mensagens. É um span que tem essas classes aqui, chama esse método e tem esse ícone aqui, o íconezinho do X. Então o que eu vou fazer é copiar esse botão, vou voltar aqui no JavaScript e aqui onde a gente fez o inner HTML passando a mensagem teste, eu vou passar essa mensagem teste, vou colocar aqui um mais para concatenar e aqui entre aspas simples eu vou colocar esse código. Então basicamente eu estou inserindo aqui a mensagem e adicionei agora o botão para fechar. Vou voltar aqui e atualizar. Agora quando eu clico em mensagem verde, perceba que ele inseriu aquele texto e no final ele já posicionou o botão. Quando eu clico no botão, já está funcionando. E aqui vou mostrar para vocês mais um detalhe. Quando eu clico em mensagem verde, perceba que não aparece mais. Então, do jeito que está agora, quando eu fecho, ele não consegue mais exibir a mensagem. Isso porque esse botão de fechar está chamando esse método aqui. Esse método está deixando o display daquela div none, ou seja, ele nunca mais vai ser exibido. Então aqui no final desse método abrir mensagem, eu preciso alterar o display da div novamente para que ela seja exibida novamente. Então aqui eu vou colocar div mensagens, que é a referência para nossa div, .style.display. Como que ela vai ser exibida? Ela vai ser exibida como um bloco. Então eu coloco aqui block, ponto e vírgula, voltando aqui atualizando. Agora quando eu clico em mensagem verde, ele aparece a mensagem. Se eu fecho e clico de novo, ele vai sempre exibir novamente. E aqui eu já posso corrigir mais uma coisa. Sempre que eu carrego esse meu documento, eu quero que a mensagem não seja exibida. Então aqui no início do meu JavaScript, eu vou obter primeiro o componente de mensagens. Então eu coloco document.getElementById. O ID do elemento é mensagens.style.display, vai receber none. Ou seja, sempre que eu abrir a página, aquele componente de mensagens não vai ser exibido. Só vai ser exibido quando eu chamar o método abrir mensagem. Então até agora, o botão mensagem verde já está funcionando. Eu já estou fechando aqui e posso abrir ele novamente, mas o mensagem azul, mensagem amarela e mensagem vermelha ainda não estão funcionando. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então aqui no mensagem azul, no evento onClick desse botão, eu vou chamar o mesmo método, abrir mensagem, colar aqui, voltar aqui e atualizar. Agora quando eu clico em mensagem verde, então ele exibe a mensagem verde, vou fechar ela,
Quando eu clico em mensagem azul, perceba que ele exibiu a mesma mensagem que a mensagem em verde. A gente vai fazer uma pequena alteração adicionando um parâmetro que vai especificar se vai ser uma mensagem verde, azul, amarela ou vermelha. Para isso, aqui no método do JavaScript, eu vou esperar um parâmetro nessa função. O nome desse parâmetro vai ser classe mensagem, e nele vai vir a classe que especifica a cor dessa mensagem, ou seja, essa classe que eu coloquei fixa aqui. Então o que eu vou fazer é apagar ela daqui, vou colocar aqui um mais para concatenar o texto, então vai ser a classe mensagem, porque essa classe mensagem é aplicada em todas as mensagens, mais a classe mensagem que vai vir por parâmetro, que é nessa daqui que vai vir o texto, mensagem verde, mensagem azul, mensagem amarela ou mensagem vermelha. Agora eu tenho que vir aqui na chamada desses métodos, então quando eu clico no botão verde, eu vou passar por parâmetro que ele vai receber a classe mensagem tracinho verde. Quando eu clico no botão azul, e ele vai chamar o método passando por parâmetro a classe mensagem tracinho azul. Voltando aqui e atualizando. Agora quando eu clico em mensagem verde, ele exibe a mensagem verde. Eu vou fechar. Quando eu clico em mensagem azul, então ele já exibiu agora a mensagem azul. Outra coisa que eu acho legal é passar por parâmetro o texto para essa mensagem, ou seja, não vai ser sempre esse texto aqui. Para isso eu vou voltar aqui na função, eu já estou recebendo por parâmetro a classe mensagem, agora eu vou colocar uma vírgula para dizer que eu vou receber mais um parâmetro. Esse parâmetro vai ser o texto da mensagem, então eu vou chamar ele de texto mensagem. E esse texto que vier por parâmetro, a gente vai colocar no lugar desse texto aqui, que a gente tinha deixado fixo. Então eu vou apagar essa parte e vou colocar o valor do parâmetro texto mensagem. E agora aqui onde eu chamo os métodos, além da classe da mensagem, eu vou ter que passar o texto dela. Então aqui no botão mensagem verde, depois que eu passo o nome da classe, vou colocar uma vírgula e entre aspas simples eu vou passar o texto dessa mensagem. Eu vou escrever aqui mensagem verde. E aqui no botão que vai exibir a mensagem azul, eu também vou adicionar mais um parâmetro, dizendo que o texto vai ser mensagem azul. Se eu voltar aqui e atualizar, agora quando eu clicar em mensagem verde, ele exibiu a mensagem aqui com fundo verde e o texto é mensagem verde. Quando eu clicar aqui em mensagem azul, agora ele exibiu a mensagem com fundo azul e com o texto mensagem azul. Agora eu vou chamar o método então aqui nos outros botões também, no mensagem amarela, então no evento onClick, eu vou chamar a function abrir mensagem e aqui entre parênteses eu passo os parâmetros para ela. O primeiro parâmetro é a classe dessa mensagem. Se a gente ver aqui, a mensagem amarela então tem a classe mensagem tracinho amarela, que eu vou passar aqui, e o texto que eu quero que ela exiba vai ser mensagem amarela. Agora eu vou chamar o método aqui no evento onClick do botão mensagem vermelha, o método abrir mensagem, recebendo por parâmetro primeiro a classe dessa mensagem, que é essa classe aqui, mensagem tracinho vermelha. Logo após, eu especifico o texto que vai aparecer na mensagem. Vou só colocar aqui mensagem vermelha. Agora eu vou voltar aqui e atualizar, só que agora eu vou debugar para vocês verem passo a passo o que está acontecendo. Então aqui eu vou pressionar a tecla F12, aqui embaixo ele exibe as ferramentas de desenvolvedor, eu vou vir aqui em Debugger, aqui eu preciso achar o arquivo que eu vou debugar, é esse arquivo aqui, ó, mensagem.js. E o método que a gente vai debugar é o método abrir mensagem. Então aqui na linha 8, eu vou aplicar um breakpoint, que é um ponto de parada, e vou clicar aqui no botão mensagem verde. Quando eu clico aqui, ele já chamou o método. Na primeira linha, ele vai carregar a referência do elemento mensagens. Então eu vou pular para a próxima linha. Agora se eu venho aqui ver o que tem na variável mensagens, perceba que ele já tem então a referência daquela nossa div com o id mensagens. Nessa linha aqui, ele está aplicando o texto. Se eu vejo aqui o que tem no texto, é a mensagem verde, que é o que veio por parâmetro. E ele vai concatenar com aquele outro texto que é o botãozinho para fechar. Eu vou ir para o próximo passo. Aqui ele está definindo as classes para essa div mensagem, a classe mensagem e a classe que veio por parâmetro, que é a mensagem verde. Vou para o próximo passo e aqui ele vai definir como ela vai ser exibida, que é o display block. Quando eu vou para o próximo passo, perceba aqui atrás que ele já exibiu ela. Agora eu vou continuar clicando nesse botão aqui. E assim a gente viu passo a passo como está funcionando esse nosso método.
Vou fechar aqui. Agora eu vou comentar essas mensagens aqui de cima, porque eu não quero que elas sejam exibidas. Então para isso eu vou voltar aqui no código. Nessa div aqui que define a row onde tem as mensagens, eu vou comentar ela. Eu vou comentar porque eu não quero apagar, para você ter então a referência aí de como a gente fez essas mensagens. Para comentar um HTML, a gente coloca primeiro o sinal de menor, exclamação, tracinho, tracinho. Tudo que tiver aqui dentro desses símbolos vai estar comentado. Então eu vou copiar essa parte que finaliza o comentário e vou colar aqui logo abaixo dessa div que tem a class row. Assim, tudo que está entre esses símbolos aqui vai estar comentado. A única coisa que vai aparecer na nossa página é essa parte que não está comentada. Voltando aqui atualizando, perceba que agora as mensagens então não apareceram, apenas quando eu clicar no botão que as mensagens vão ser exibidas. Para finalizar, eu vou estilizar esses botões no nosso exemplo para ficarem iguais a esses aqui. Então eu vou voltar aqui no nosso projeto. Aqui nos arquivos do projeto eu vou adicionar mais um arquivo. Ele vai se chamar botão.css. E aqui tem um detalhe. Eu não vou escrever todo o CSS novamente, porque esses botões aqui, a gente já fez o CSS deles em aulas anteriores. Inclusive eu vou deixar um card aqui em cima, caso você queira assistir a aula onde a gente aprendeu a estilizar os botões. Agora eu vou vir aqui na pasta onde tem os arquivos que a gente fez no curso, e eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, botões.html. Caso você não tenha visto essa aula, eu sugiro que você assista também para ver como a gente fez. Nesse arquivo tem toda a parte do CSS dos botões e aqui a parte do HTML onde a gente inseriu vários botões na tela. O que eu quero agora é pegar esse CSS inteiro, então eu vou copiar tudo que está aqui dentro da tag style e vou colar aqui no meu arquivo botão.css. Agora eu vou fechar o botões.html que eu não preciso mais. E aqui eu vou fazer algumas pequenas correções. Por exemplo, nessa parte aqui, onde ele está definindo uma margem para as divs, eu não quero mais. Então vou apagar essa parte. E aqui em cima, onde ele define a fonte para o elemento body, eu também não quero mais. A única coisa que vai ter nesse arquivo é a configuração das classes aplicadas aos botões. Agora que eu já tenho então o meu arquivo do botão.css pronto, vou voltar aqui no meu arquivo HTML. Aqui onde a gente fez a importação dos arquivos CSS, eu vou adicionar mais uma importação para o arquivo botão.css. Aí eu já vou poder usar nos botões as classes que a gente definiu dentro desse arquivo. Voltando aqui, agora aqui no botão que exibe a mensagem verde, eu vou aplicar uma classe para ele. A primeira classe vai ser btn e a segunda classe vai ser a classe verde. Voltando aqui e atualizando, perceba então que o botão verde já ficou bem parecido com esse nosso objetivo aqui. Agora eu vou fazer a configuração para o botão azul. Ele vai receber então uma classe btn e a classe azul. Voltando aqui e atualizando, o botão azul já ficou então configurado. Agora eu vou configurar a classe aqui para o botão amarelo, então a classe btn. E aqui no nosso arquivo botão.css, na verdade a gente chamou a classe laranja. Então aqui vai ter a classe btn e a classe laranja. Vou voltar aqui e atualizar, o botão já ficou configurado corretamente. E para o último botão tem a classe btn e a classe que define a cor vermelha, que o nome dela é vermelho. Voltando aqui e atualizando, então agora a cor dos botões já ficou correta para os 4. A única coisa que eu vou fazer é que eles ocupem o espaço de 100% da div onde eles estão. Para isso eu vou voltar aqui no botão.css e aqui para todos os botões que tem a classe btn, eu vou configurar a largura deles, a propriedade width, recebendo 100%. Voltando aqui e atualizando, agora eles ficaram exatamente iguais esses botões aqui do nosso exemplo. E quando eu clico em cada um deles, as mensagens também já estão funcionando. E assim a gente conclui a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas. E até a próxima aula!